Muito boa tarde, está no ar o programa Falando Com. Esta semana damos continuidade às entrevistas com os deputados que acabaram de ser eleitos pelo Círculo Eleitoral de Évora. Esta semana entrevistamos Jorge Galveias, eleito deputado do Chega por Évora. Boa tarde, Sr. Deputado. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os ouvintes. Quem agradece sou eu. Muito obrigado pelo convite. Quem é o Jorge Galveias? Como é que se apresenta? Também é a primeira vez que estou a falar consigo, pessoalmente. Já falámos ao telefone, não o conheço. O senhor foi eleito por Aveiro há pouco mais de um ano. Agora, nestas eleições, concorreu por Évora e foi eleito. Quem é Jorge Galveias? Ora bem, o Jorge Galveias é um homem com 73 anos, com um percurso de vida já bastante longo, que entrou na política em 1974, em abril de 74, a convite do Dr. Sá Carneiro, e foi uma das 5.000 assinaturas para a criação do PPD. Após a morte do Dr. Sá Carneiro, desfiliei-me, saí do PPD, porque, de facto, na minha opinião, o PPD era, de facto, da mesma maneira que dizem que o Chega é o partido de um homem só, que de facto não é, mas naquela altura o PPD era também praticamente o partido de um homem só. O PPD era o Dr. Sá Carneiro. Desliguei-me da política completamente, trabalhei toda a minha vida até ser convidado a ir para o Chega, através de um amigo meu de infância, hoje deputado no Parlamento Europeu, chamado António Tanger, e depois fiz o meu percurso ao longo do Chega, entrei pela Comissão Política, fui convidado e eleito para a presidência da mesa do Congresso e do Conselho Nacional. Entretanto, fui candidato por Aveiro em 2022, creio eu, onde fui eleito. Novamente, em 2023, fui reeleito. 24, não? 22, e depois 24. E desta vez o Dr. André pediu-me, o trabalho em Aveiro está feito, está lançado. Gostaria que fosses por Évora. Sabíamos que não era fácil, que era preciso trabalhar, mas trabalhámos e felizmente aceitou esse aceitei o desafio e cá estou com Há muitas diferenças, honra. já agora deixe-me perguntar, há muitas diferenças, obviamente, entre Aveiro e Évora, não é? Mas em termos políticos, de implantação do partido, normalmente o Alentejo era muito conotado com partidos mais de esquerda, com o Partido Comunista, por exemplo. Vamos ver. Aveiro é uma cidade, um distrito bastante mais populoso, com características totalmente diferentes do distrito de Évora, do Alentejo, no fundo. Eu sou um apaixonado pelo Alentejo, tenho uma empatia muito grande com a maneira de ser dos alentejanos. Portanto, para mim foi uma alegria muito grande. Portanto, o desafio que o Dr. André Ventura me lançou de me candidatar por Évora, e foi uma alegria muito grande também, obviamente, ser eleito. Não se, normalmente, dizemos, enfim, estes políticos que não são naturais nem residentes nas regiões, chamamos paraquedistas. Sente-se paraquedista? Não de todo. Não de todo, digo-lhe, já saltei de paraquedas na nossa campanha eleitoral. Portanto, foi o único momento em que foi paraquedista? Foi o único momento em que fui paraquedista. Eu já venho a Évora há muitos anos e tenho amigos desde a escola que são de Évora, e Évora para mim foi, como é de explicar, uma boa surpresa por ter a oportunidade de me entrosar mais ainda com Évora e com todo o distrito,
Portanto, desde o Alandroal, a Mourão, a Vendas Novas, por aí fora. Muito bem, o Chega, nestas eleições legislativas, voltou a subir, já tinha subido nas anteriores, enfim, há uma série de eleições que tem vindo sempre a subir, e desta vez conseguiu mais deputados, o principal partido da oposição, Exatamente. com mais deputados, não em percentagem, depois aí depende do critério de cada um. Isso, deixa-me o PS reivindica que é o segundo que é o maior partido da oposição por causa da percentagem. O Chega reivindica o maior. Mas isso tem uma resposta, digamos assim. Vamos ver. Os deputados são eleitos pelo método D'Hondt. O método D'Hondt que vem desde 1974. Quem é que nestes últimos 50 anos tem estado de acordo com o método D'Hondt? PS, PSD. E porquê? Porque o método D'Hondt beneficia de facto os grandes partidos. Ora bem, estiveram de acordo com este método durante 50 anos. Agora, porque o PS desceu e nós tornámos-nos a segunda maior força política, já não serve. Portanto, eu acho que está aqui um bocadinho de hipocrisia política pelo meio. De facto, o Chega é a segunda maior força política. Muito bem, fica esse esclarecimento. Mas eu fiz esta introdução para lhe perguntar, o Chega ganha no sul do país em todos os distritos, Algarve, Beja, Setúbal, Porto Alegre, mas não ganha em Évora. Não ganha em Évora, mas entrou como segunda maior força. Vamos ver. Sente que falhou alguma coisa da parte da candidatura aqui por Évora? Sente que se falhou alguma coisa? Não é uma questão de falhar. Não é uma questão de falhar. Ou o PS que é muito forte em Évora? O PS é muito forte em Évora, de facto. E o nós termos chegado, portanto, ao segundo maior partido já foi para nós uma vitória. Eu diria, não amarga, mas semi-amarga, porque gostaríamos, obviamente, de ter ficado em primeiro lugar. Mas isto é uma maratona. Ficamos em segundo lugar agora e seguramente ficaremos em primeiro nas próximas eleições. O facto de não ser de cá, acha que o prejudicou ou não? Eu acho que não. E acho que não por uma simples razão. Nós fizemos, ao longo da campanha, vários vídeos que foram publicados no Instagram, no Facebook e por aí fora, e o número de visualizações de todos eles é tão grande, 60 mil, 70 mil, 50 mil visualizações, que me leva a crer que o povo do distrito, para além de acreditar no Chega, no Dr. André Ventura, acreditou também no candidato. Obviamente que eu não ser uma pessoa conhecida publicamente no distrito, ou se o fosse, teria sido uma ajuda maior. Mas já começa a ser e já começam a interrogar-me na rua sobre este ou aquele aspecto. E, portanto, é como lhe digo, isto não é uma corrida, é uma maratona e lá chegaremos. Como é que vê a queda a nível do distrito, mas também a nível nacional, dos partidos de esquerda? Eu julgo que 50 anos de esquerda, porque de facto nós foram 50 anos de esquerda a governar, entre PS e PSD, embora... Mas coloca o PSD também nos partidos de esquerda? Eu coloco o PSD, é um partido social-democrata, é um partido de centro-esquerda. Eu não considero como sendo um partido de direita. Se nós olharmos, por exemplo, para o programa do governo que foi apresentado ontem, já tive a oportunidade de fazer uma leitura um bocadinho na transversal. É um partido que se chegou bastante à direita e, se formos a ver, eu diria que é muito idêntico ou tem muitas das propostas do Chega. Ou seja, embora o PSD tenha sido sempre um partido de centro-esquerda, está-se a chegar à direita.
o que daria a oportunidade, caso o Dr. Montenegro esqueça a história do não é não e do risco vermelho, de termos um governo que realmente governe de uma forma, eu diria que jovem, porque as pessoas estão fartas da política velha. As pessoas querem realmente decisões, querem que se tomem decisões a bem do povo, independentemente que elas possam parecer mais à esquerda ou mais à direita. As pessoas querem que realmente os problemas sejam resolvidos. E acredita que é possível, mais cedo ou mais tarde, haver esse governo diria de coligação, PSD-Chega? Tudo isso está na mão do Dr. Luís Montenegro. O não é não foi dele desde o início, desde a legislatura passada, que ele disse que não é não, que o Chega de maneira nenhuma. Tivemos, eu diria que dezenas de propostas rejeitadas com o não do PSD, propostas essas que hoje em dia estamos a ver plasmadas no programa de governo. Portanto, nós estamos abertos, o Chega está aberto a conversar com todos. O que nós queremos, o ser uma proposta do PC, do Bloco de Esquerda, do CDS, do PSD, não interessa. O que interessa é assim, a proposta é boa, a proposta é benéfica para a população, é benéfica para os portugueses, vamos aprová-la. Fomos acusados, aliás, muitas vezes, ou algumas vezes, de estarmos quase coligados com o Partido Socialista, o que é uma falsidade de todo tamanho. Agora, quando são apresentadas propostas pelo Partido Socialista, que são propostas que são exatamente coincidentes com propostas nossas, não vamos rejeitá-las apenas porque foram apresentadas pelo Partido Socialista. Mas, portanto, como lhe digo, há muitos pontos de ligação em termos políticos entre o PSD e o Chega. Agora, depende do PSD. Sente essa abertura do lado de outros partidos? Diz que o Chega está disponível para falar com todos e para escutar a proposta de todos. Sente que os outros também estão disponíveis para ouvir o Chega? Sérgio, isso é um problema deles. Nós estamos dispostos a falar com todos e sempre falamos com todos. Se eles querem ou não falar connosco, isso é um problema que ficará na consciência deles. E o povo, um dia mais tarde, dirá o que pensa sobre isso. Muito bem. Há pouco disse que muitas vezes o Chega é acusado de estar próximo, não sei se foi essa palavra que utilizou, de estar próximo do PS ou de muitas vezes concordar com o PS. Por exemplo, no chumbo da moção de confiança do governo, que fez cair o governo, estiveram lado a lado, o PS e o Chega, não é? O Chega afirmou que ia chumbar, ia fazer o chumbo, eu diria que quase 15 dias antes do PS se pronunciar sobre isso. Portanto, nós afirmámos que iríamos rejeitar, iríamos aprovar a moção de censura, ou que iríamos apresentar uma moção de censura. Passado dias é que apareceu o PS. Portanto, o PS veio a reboque, digamos assim, do Chega. Muito bem, vamos olhar agora para o panorama nacional. Como é que vê a atual composição da Assembleia da República? Há garantias de que não haverá eleições dentro de um ano ou um ano e pouco? Nada é garantido. Nada é garantido. Isto agora, vamos ver, tudo depende de como o governo se apresentar. Se apresentar de uma forma arrogante, sem conversar, embora digam que irão falar com todos também, mas sem conversar com os principais partidos, portanto, PSD, Chega e PS. Portanto, vão ter que chegar a alguma conclusão. Quer dizer, nós, como lhe digo, o que for a favor do povo, estaremos ao lado. O que acharmos que não é benéfico para o país e para o povo, estaremos contra. Portanto, agora vamos ver qual será o posicionamento e a forma de governação da AD.
Exatamente, da AD. E o que é que espera dessa postura, como é que acha que para já nestes, quer dizer, a Assembleia da República ainda, enfim, está agora, a nova legislatura está a dar os primeiros passos, não é? Iniciar-se amanhã a discussão do programa do Governo. Muito bem, e portanto ainda não sabemos bem, mas eu já agora devo esclarecer, também para não enganar os nossos ouvintes, nós estamos a gravar uma semana e meia antes da entrevista ir para o ar. Portanto, estamos a gravar no dia 16 de junho, enfim, porque foi também uma oportunidade de agenda do Sr. Deputado e também porque aqui na rádio também nos dava jeito. E, portanto, para ficar esclarecido, porque quem vai ouvir esta entrevista no próprio dia que ela for... O que é que se terá passado desde hoje até lá, não é? Exatamente, entretanto já muita coisa aconteceu, mas acredita que não vai haver uma AD arrogante, como dizia? Sérgio, infelizmente, muitas das vezes os partidos do sistema dizem uma coisa num dia, ao contrário do que exatamente aquilo que nos acusam e que, de facto, se formos verificar os factos como eles devem ser verificados, não é bem assim. Mas em relação aos partidos do sistema, PS e PSD, muitas vezes hoje dizem uma coisa e amanhã dizem outra. Luís Montenegro diz que vai falar com todos. Agora, vai falar como? Vai falar como sou eu que mando e é assim, queiram ou não queiram? Ou vai falar a perguntar qual é a vossa opinião, acham que podemos conversar sobre isto? Está na mão do Governo. Claro. Agora, logicamente, se me perguntar, quer eleições no próximo ano? Eu acho que ninguém quer. As pessoas... Mas essa expressão também era utilizada agora, que desta vez também ninguém queria eleições e o que é certo é que para lá fomos, não é? Exatamente, portanto, por isso eu lhe dizia que, por vezes, uma realidade hoje, amanhã altera-se e deixa de fazer sentido. Esperemos que, de facto, haja um entendimento honesto e sério, que realmente se governe com todos e que se governe a favor de Portugal e dos portugueses. Eu estou convencido, se isso acontecer, não terão que existir eleições dentro de um ano e pouco. E do lado do Chega, haverá essa arrogância que falava em relação à AD, ou o Chega também não é, ou nunca é arrogante? Eu vou-lhe dar um exemplo. Foi acordado entre o Chega, o PSD e o PS a lista para a eleição da mesa da Assembleia da República. O Diogo Pacheco de Amorim, candidato a vice-presidente, não foi eleito por um voto. O Filipe Melo, secretário da mesa, não foi eleito, creio que por 3 votos. Julgo que 3. Ora bem, houve aí uma traição. Houve aí o não cumprimento de um acordo que estava feito. Em relação ao Partido Socialista, eu de menos, façam com o que fizerem, é lá com eles. Em relação ao PSD, faz-me um bocado de confusão, porque o conjunto dos votos do Chega e do PSD eram mais que suficientes para aprovar. Ou seja, o que o senhor está a dizer é que o PSD faltou à palavra. Pelo menos alguns deputados do PSD faltaram ao combinado. Eu não quero dizer que foi o PSD, porque eu não lhe posso garantir se foi o líder de bancada que disse para votar em contra. Porque o voto é secreto, não é? O voto é secreto, exatamente, não é possível. Portanto, agora, que houve a traição, entre aspas, acho que é uma palavra feia, mas de alguns deputados do PSD, isso houve, sem dúvida. Muito bem. Olhando para estas eleições, e podíamos também falar sobre as anteriores, nestas eleições tem mais de 1 milhão o Chega consegue mais de 1 milhão de... À volta de 1.400.000. O que é que leva as pessoas a votar no Chega? Na sua opinião, que análise é que faz do pensamento dos eleitores portugueses que votam no Chega? Ora bem, eu acho que as pessoas, o povo, está farto de 50 anos do mesmo.
Se formos ver, nós somos governados pelo PS e pelo PSD há 50 anos. E enquanto o PS estava a governar, o PSD estava amparado de certa forma, depois governava o PSD, estava o PS mais ou menos amparado. E o facto é que hoje em dia chegámos a um ponto em que, em termos, e o hoje em dia não quer dizer que seja exatamente hoje, nos dias de hoje, nos últimos, chegámos a um ponto em que as pessoas deixaram de acreditar nos políticos, as pessoas vivem pior, e eu julgo que as pessoas começaram, como se diz o povo, a abrir a pestana e dizer, já chega disto, vamos realmente começar a apostar em alguém novo, em alguém que tem ideias concretas, em alguém que tem lutado contra este sistema instalado que nos trouxe até ao ponto em que chegamos hoje em dia. E por isso este aumento de votos, este aumento de percentagem que foi realmente extremamente grande. Quanto, enfim, assistimos muitas vezes pessoas de outros partidos, sobretudo, que se referem ao Chega como partido de extrema-direita. Como é que, enfim, como é que responde a isso? Algum amigo lhe pergunta, então és de um partido de extrema-direita, como é que responde a esse tipo de conversa? Vamos lá ver, eu acho que esses epítetos, extrema-esquerda, extrema-direita, vamos lá ver, eu acho que há aqui... O Chega é um partido de direita. É um partido de direita, conservador, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não ponho a extrema-direita e a extrema-esquerda, eu ponho o ditatorial, o totalitarismo e a liberdade, em pontos opostos. Portanto, o Chega é um partido que defende a liberdade, a esquerda defende, de certa forma, o totalitarismo. E, portanto, ser de extrema-direita, nós éramos de extrema-direita até há poucos meses atrás. Apareceu o ADN, que é muito mais à direita que nós, o ERG, que é muito mais à direita que nós, e não nos podem comparar com o ERG ou com o ADN. Portanto, eu pergunto-me, então, o que é extrema-direita? Quer dizer, somos de direita, somos conservadores, sem dúvida. Agora, de extrema-direita... Mas, às vezes utilizam essas palavras, enfim, é a percepção que eu tenho, utilizam esse termo de extrema-direita para criticar o Chega, por exemplo, quando o Chega aborda as questões da imigração. Quando apresenta algumas propostas, por exemplo, agora uma recente de expulsar imigrantes que sejam condenados em Portugal, não relaciona uma coisa com a outra, ou seja, esse tipo de propostas do partido que depois leva as pessoas a acusarem, sobretudo pessoas, se calhar, enfim, de esquerda, mais... Vamos ver, o PSD, o AD, acabou por vir fazer propostas idênticas às nossas. Portanto, então temos a AD como de extrema-direita também. Agora, o facto é que, vamos ver, nós tivemos uma entrada brutal de imigrantes, fala-se no 1.600.000, serão aqueles que supostamente estão legalizados. Nós queremos que estamos perto dos 2 milhões. Isso representa quase 20% da população portuguesa. Ora bem, os direitos que eles têm, e eu não sou contra os direitos de qualquer pessoa, de qualquer país que venha legalmente, que entre legalmente em Portugal, para vir trabalhar, para vir ganhar a vida, para viver melhor. Tem direitos, tem deveres, tudo bem. Mas o facto é que a sobrecarga na saúde ou na educação foi uma sobrecarga tão grande e tão repentina que hoje em dia estamos a sofrer com essa sobrecarga. Nós não estamos preparados, não estávamos e não estamos preparados para um aumento tão brutal de pessoas a recorrerem, como disse, quer à educação, quer à saúde.
Mas depois há outra face da moeda em que vemos, por exemplo, empresários agrícolas ou organizações agrícolas que, enfim, alertam para a necessidade de trabalhadores e Trabalhadores, sobretudo de disse bem. imigrantes. E sobretudo imigrantes. Trabalhadores. 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 Sobretudo imigrantes, não é? Porque não há mão de obra suficiente no Alentejo, por exemplo, na Certo. zona de Odmira, por exemplo. Vamos ver. Disse bem. Trabalhadores. Uma coisa é o imigrante que vem para Portugal, que se legaliza, que vem trabalhar, que vem ter os seus direitos e cumprir os seus deveres. E esses são bem-vindos. E se formos a ver, isto não é um fenómeno de nós termos mão de obra que vem de fora, não é um fenómeno que tem 3, 4, 5, 6 anos. Há muitos anos que temos imigrantes que vêm exatamente para ajudar na agricultura, ao fim e ao cabo. Agora, quer dizer, o que nós não podemos ter é olhar para uma garagem e termos 20 ou 30 pessoas a dormirem quase uns em cima dos outros, sem condições, sem higiene. Isso é que não pode ser. Portanto, muito bem, que venham, mas que venham com condições de vida, portanto, com condições de habitabilidade, com condições De mesmo trabalho salariais. e de trabalho, não é? Exatamente. Muito bem, estamos na reta final da nossa conversa. Gostava de lhe perguntar como é que, enfim, como é que vai exercer o mandato de deputado? Vai estar atento a questões do Distrito de Évora, pelo qual foi eleito. Há algumas áreas no Parlamento que se têm dedicado em anos anteriores, em legislaturas anteriores? Olha, eu sempre fui um defensor muito grande dos idosos, dos reformados e das crianças, que são os grupos mais, como dizer, mais sensíveis. Nesta última legislatura estive basicamente na comissão que tem a cultura, comunicação, juventude e desporto. Não deixei de me preocupar, obviamente, com os idosos e com as ideias idosos, crianças e reformados. Agora, vamos ver, não sabemos ainda como é que vai ser a distribuição das comissões, que é realmente onde se trabalha no Parlamento, é nas comissões. E às vezes é um trabalho invisível, não é? É um trabalho invisível, é porque de facto poucas pessoas têm noção. As pessoas acham Que é só o plenário. Que o plenário estamos ali só Exatamente. para levantar o braço ou para reclamar de alguma coisa. Não, o trabalho basicamente é feito nas comissões. Quando sobe a plenário, digamos que 2/3 do trabalho está feito. Em relação ao distrito, obviamente que me preocupo com o distrito, obviamente que vou lutar pelo distrito. Eu posso lhe dizer que desde que fui eleito eu acho que já passei mais tempo no distrito de Évora do que em Lisboa. Évora tem problemas, como todos os distritos, ao fim e ao cabo, mas tem problemas que têm que ser resolvidos e que eu, e juntamente com quem me acompanha nesta caminhada, logicamente que vamos tentar ajudar a resolvê-los. E há uma coisa que eu garanto, é que a voz de Évora estará presente no Parlamento, na Assembleia da República. O que é que o deputado Jorge Galveias pode garantir à população do Distrito de Évora que os deputados, por exemplo, do PS ou do PSD, que foram agora eleitos também pelo Círculo de Évora, não dão? Vamos ver, eu não me vou preocupar com o que eles não dão. Eu vou preocupar-me com aquilo que eu vou dar. Se eles não derem, farão um mau trabalho pelo distrito, o que eu não acredito. Eu acredito que qualquer deputado há de tentar fazer o seu trabalho o melhor possível. Concordemos ou não com a forma de ver determinados problemas
ou do Luís Dias ou do Fernando Figueiras. Francisco Figueira. Francisco Figueiras, de quem sou amigo e que gosto muito. Mas mesmo que tenham formas diferentes de ver o mesmo problema, não deixarão de lutar logicamente pelo seu distrito. Muito bem, estamos quase a terminar. Só duas perguntas para falar sobre as próximas. Temos agora eleições, ainda não estão marcadas, mas será em setembro ou outubro, as autárquicas. Vai ajudar os candidatos do Chega, aqui nas câmaras do distrito de Évora, vai estar presente a ajudá-los e acredita-se se é possível o Chega conquistar alguma câmara? Obviamente que sim, à sua pergunta. Estarei presente. Vamos ver, temos trabalhos parlamentares a decorrer e, logicamente, não posso faltar a uma comissão ou a um plenário para estar em Évora. Mas estarei presente sempre que possível, em todos os meus tempos livres, inclusivamente fins de semana. Portanto, nós temos a segunda-feira, que é o chamado dia de contacto com o eleitor. Para mim não chega. Para mim, embora tenha família e não possa pôr a família de lado, mas quer o sábado, quer o domingo são dias de trabalho também. Portanto, estarei, obviamente, a ajudar os candidatos do Chega. E a sua segunda questão... Acredita-se que o Chega é capaz de conquistar alguma Claro câmara? Que acredito. Claro que acredito. Acredito e vamos lutar por isso. Uma última pergunta sobre as presidenciais. O senhor já escolheu em quem vai votar ou quem vai apoiar? Eu devo lhe dizer que até agora não lhe posso dizer que tenho algum candidato preferido, porque nenhum deles, entre aspas, e conforme diz o ditado, me enche as medidas. Portanto, estamos a aguardar. Temos agora as autárquicas, ainda faltam uns meses largos até às presidenciais. Até lá aparecerão outros candidatos. Nessa altura... Alguém do Chega pode avançar? Alguém do Chega poderá avançar. E é nessa pessoa que obviamente vai apoiar, não é? Evidentemente, avançando um candidato do Chega, será alguém que está dentro do nosso círculo político. Será alguém da confiança do Chega e do Dr. André Ventura. Obviamente será nele que irei votar. Muito bem, chegamos ao fim desta entrevista. Quero-lhe agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Muito obrigado. Não tenho que agradecer, eu é que agradeço e estou sempre disponível, quer para vocês, quer para Évora na totalidade. Muito bem. Da nossa parte, havemos de ter mais oportunidades para novas entrevistas e novas conversas. Muito obrigado mais uma vez. Ora, ficamos por aqui. O programa Falando Com regressa 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde.